Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast Cultura Paralela. Meu nome é Lucas Ferrugem e I have a condition é a frase do ano. Muito bem. Eu sou o Felipe Valerim e quem fala mal do Coringa é fetichista, implicante, pra não dizer pior. Eu sou Augusto Pacheco e meu recado é básico, falta muito pro Coringa chegar lá. Tá certo, eu sou o Rick Viana e eu não sou do time dos chatos. Sejam bem-vindos ao podcast do Brasil Paralelo. Esse é o episódio número 1. Ano passado a gente teve uma experiência de fazer algumas análises no YouTube do livro do Jordan Peterson e outras coisas, e a gente acabou parando de fazer porque a gente achava que o conteúdo não engajava tanto quanto poderia. E a verdade é que a gente estava errado, porque até hoje vocês vêm no Instagram falar pra gente que a gente foi uns merda de descontinuar. E então tá aqui a nossa reação pra isso tudo, que é abrir um podcast semanal, onde a gente vai estar sempre comentando coisas da cultura pop, livro, filme, qualquer coisa que a gente queira falar do mundo comum, né? Uma reação meio tardia, né, Lucas? A vida normal fora do núcleo de formação está aqui. O assunto de hoje, pra gente surfar na onda, é o palhaço aqui na tela, é o assunto do Coringa. O filme que estreou e tá fazendo bastante sucesso e tem dividido a Brasil Paralelo nas últimas semanas em questão de opinião. E a gente tá com 4 pessoas na mesa que não concordam em quase nada sobre o filme. E a gente vai descobrir agora com o que a gente não concorda, porque a gente segurou essa briga pra esse momento. Toda vez que a gente começava a briga, vinha um, não, guarda pro podcast. Segura. Então vamos ver. Eu quero começar a conversa botando uma pergunta na mesa pra depois ter que cada um sustentar a sua opinião. Que nota vocês dariam pro filme de 1 a 10? Depois vai ter que segurar esse argumento. 9. Olha aí. 8. 6. 8. Agora vamos ver como é que sai isso. Pra começar, vamos falar do filme como um todo, antes de entrar no assistente de câmera, né? Pra falar do filme do todo, o que vocês acharam da expectativa, né? Porque foi um filme que criou um hype muito grande na campanha, trailer, tudo. Ele veio depois daquela trilogia do Batman maravilhosa. Tava todo mundo muito ansioso pra ver esse filme. De certa forma, ele é um sucesso já. E como é que tá o filme como um todo? O que vocês estão achando? Não, expectativa sensacional. Pra mim, boa parte do sucesso de um filme é essa expectativa. Essa campanha que é criada. Porque você não cria esse ambiente social de discussão, de tensão, de expectativa, se não tiver uma campanha muito bem feita. A campanha foi, assim, trailer, cara, sensacional os trailers. A própria escolha do personagem é um personagem histórico, épico. Foi uma aula de Batman. campanha, né, cara? Foi uma aula de campanha, sem dúvida. Feito. Pra gente aqui que trabalha com isso, né, lançamento de documentários e tudo, pra nós foi uma aula. E sem dúvida a expectativa, inclusive, eu acho que ela produziu muitas das opiniões, inclusive daqueles que ficaram um pouco ali com críticas, né? Obviamente porque a expectativa tava lá em cima, né? E uma coisa que é legal de destacar dessa propaganda, dessa campanha, é que foi feito de uma forma muito artística, não tinha grandes elementos sensacionalistas e tal. Se você observar os próprios trailers, eles são simples, ele não tem grandes cenas de ações, de violência, etc e tal. São nuances sofisticadas em termos artísticos e mesmo assim funcionou. Mas aí que tá um negócio legal, porque a gente tá na era dos Vingadores. Os Vingadores bombaram esse ano no cinema e tudo mais, e a gente pegou um filme de super-herói, o Coringa é um filme totalmente desse universo e tal, e foi meio que uma resposta da DC que tem ficado pra trás pra Marvel, botando um filme artístico, né? Se diferenciou. Tipo, não jogou o mesmo game e veio... Realista, acho que seria. A minha proposta é outra, bem realidade, bem colado na realidade. Mas justamente o meu ponto às vezes, o desgosto que eu tive disso foi justamente não achar nada... O cara começou com a palavra desgosto. Não, porque, sabe o que foi? Chato pra caralho. Não, é que com certeza o lançamento foi incrível e me despertou muito essa curiosidade, essa vontade de ver e tá ansioso pelo lançamento, etc. Mas quando eu vi, ele não me entregou aquilo que eu esperava. O mais complicado foi aonde me elevou essa ansiedade de você, cara, vai ser animal. E pra mim não foi. Talvez por isso que eu botei minha nota em 6, entendeu? E eu já vi que pra começar a argumentar aqui, eu já vou dar um aviso pro nosso ouvinte. Tem spoiler, vai ter spoiler, a gente vai falar do final, do começo, do meio. Não tem como, né? A gente vai falar que o cara morre, a gente vai fazer tudo que tu não sabe. Então, desliga agora se não quer ouvir, ou ouve com spoiler e aproveita melhor o filme, porque vai ficar melhor. Não recomendo. Não fiquem bravos então, mas depois. O que tu esperava? O que tu esperava? Deixa eu só me meter aqui. Claro. Eu acho, isso que o Valerim falou, dele ser muito artístico e não tanto um roteiro estruturado e tal, também é um ponto fundamental nessa análise, porque
e porque eu gostei do filme, acho positivo a minha opinião, porque ele não é um filme que quer dizer, comparar até mesmo com o próprio Batman do Nolan, onde você tem ele se dispõe ali a criar uma estruturação de roteiro, uma história concatenada entre vários personagens e tudo, um significado. Super-herói, né? Um negócio, Ele é uma peça. Ele é uma obra, é uma obra de arte bem no sentido assim de... Aquela obra que eu olho, contemplo, tenho uma sensação, altera o meu estado de consciência por alguns instantes e eu tenho aquela experiência. É isso, não tem um grande compromisso pra mim. Eu consegui, pelo menos, chegando no cinema, consegui ter essa isenção de não ficar preso nisso do roteiro e tal. Tomei a experiência. Tomei aquela experiência no peito, saí satisfeito. Né? Então acho que tem muito a ver com isso que o Valerim falou do trailer. Pra mim, não sei se seria a ausência de uma estruturação, porque eu acho que a estrutura ela tá ali. A diferença que eu vejo é que pra ser uma experiência realista, como se propôs o filme, eu acho que eles precisaram sofisticar muito essa estruturação em relação ao Batman, por exemplo, que ele tem uma estruturação que ela é complexa, obviamente, mas ela tem aquela narrativa clássica de você rivalizar com um vilão específico, que é o Coringa. Inclusive, a característica do Coringa anterior, ela é um Coringa mais misterioso, até pra justificar todas aquelas surpresas. O anterior do Batman do Nolan. O anterior do Batman Ledger, do Nolan. E pra criar esse aspecto mais realista das pessoas, assim, conseguirem identificar isso na vida real, eu acho que eles deram um passo de sofisticação. Tem a jornada do herói ali, não dá pra dizer que não tem a jornada do herói, tem a transformação do Coringa. A jornada do anti-herói. A jornada do anti-herói, mas ele tem aquele percurso do mundo comum, e ele vai se transformando, enfim, aquela coisa, ela existe de uma certa forma, mas essa estrutura ela é um pouco menos clichê, digamos assim, né? Uma coisa que eu tenho visto antes do Augusto explicar por que ele achou o filme uma merda, é que ele já é um sucesso de bilheteria inegável, né? Tipo, custou $50 milhões, um orçamento baixo pro padrão a mais de Hollywood, né? Só pensar que o Era Uma Vez em Hollywood, que veio logo atrás, custou 100. Então, só pra gente ter essa medida pra perceber. Então, custou metade do que custou Era Uma Vez em Hollywood. E já é um blockbuster, que bota $1, tira 10, né? Ele custou 50, já faturou em 2 semanas mais de $500 milhões. Então, ele já é um sucesso que já fez a Warner. A Warner já tá se coçando, dizendo assim, ó, como é que a gente dá conta de fazer o Coringa 2? Né? E ao mesmo tempo que ele é um sucesso muito grande, o Coringa é um personagem que gera um carinho diferente. Eu acho que os caras compraram uma responsabilidade na hora de fazer o filme do Coringa, porque o do Heath Ledger tinha ficado fudido, tinha ficado muito bom no Batman Cavaleiro das Trevas. O ator tinha morrido, então fica um negócio, tipo, ganhou um Oscar póstumo, ficou um lance... Caraca, o Coringa do século, sabe? O grande Coringa do Batman. Eu acho que um dos grandes diferenciais dele, são muitos, mas um grande diferencial dele como vilão, é que diferente da característica mais simples dos outros vilões, onde o interesse deles é puramente material, né? Eles querem roubar um banco e ficar ricos e tal, aquelas narrativas. Ele não tanto que no Batman ele queima lá o dinheiro e tal, não é isso que ele quer, né? Ele quer causar a anarquia, a discórdia e tal. Então ele é... Caos. Exatamente. Mas o meu questionamento é justamente esse. Quando eu não fui criado tanto nessa parte de ler os quadrinhos, etc, né? Mas eu fui aquele criado... Que é a parte que os fãs estão bem loucos também, né? Loucos, Porra, não respeitou o quadrinho. Justo. Tipo assim, o que acontece? Cadê o tanque de ácido? Quando eu comecei a ver o filme, pra mim só tem uma frase que resume. Uma história de um palhaço perturbado e botar o nome de Coringa. Por quê? Tá? Por quê? Nenhum momento me trouxe, até o final do filme, a não ser teorias, eu tô dizendo o filme. Teorizar, a gente pode teorizar daqui a pouco. Mas, tirando isso, nenhum momento do filme ele se transformou em um Coringa pra mim. O caos, a destruição... O tanque de ácido, ou seja o que for, ele não trouxe nada. Eu pensei que no final, pelo menos do filme, se ele chegasse assim pra mim e dissesse assim, ó, e aqui começou a história do Coringa. Eu espero que tenha um filme 2, um Coringa 2, ele agora faça assim, agora não faz que começou. Isso, que opinião de merda. Cara, eu discordo de ti, cara. Ele faz isso. Eu concordo em parte. Eu concordo assim, em parte com o Augusto, mas agora ele quebrou minhas pernas, porque a ideia de ter um botou Coringa do lado 2... dele, vocês estão do mesmo lado. Agora não. Agora vou botar os 5 argumentos. Eu vou só defender o Coringa. Dividiu a mesa, não? É lobby político. Puxou a Mas janela de Overton. fazer um comentário. Primeiro, eu acho que sim, ele se transforma em Coringa a partir de um determinado momento do filme, principalmente quando ele faz aquela dança, ele tá com outra caracterização, as cores do filme mudam e tal. Ele dá essa ideia de que ele agora sim
ele não tem mais nada a perder e ele, enfim, ele Teoria. Não, mas tanto que as primeiras mortes é uma morte de reação à violência que ele tava sofrendo, né, quando ele tá no metrô e tal, e as próximas mortes elas começam a perder um pouco do sentido, quando ele mata aquele cara no apartamento dele e tal, resolve deixar o anão sair, porque é um pouco do Coringa, foda-se, eu faço o que eu quiser, eu não tô preso a um compromisso de vingança ou não vingança, acho que é um pouco desse elemento anárquico, se ele matar, poderia ter matado também, mas o Coringa do Batman também, às vezes ele age estranhamente, né, acho que essa é a característica dele. E ele vai se transformando nesse cara anárquico e enfim, que é Incoerente. incoerente, que vai escalando isso, né? E a última cena também, ela demonstra um pouco desse nível de anarquia que ele chegou, que ele sai caminhando com os pés de sangue no hospital, que dá a entender que ele matou até a mulher que tava sendo a psiquiatra dele ali. Então, tipo, pra mim, aquele já é o Coringa pronto pro Coringa do Batman, que vai entrar depois. Pra mim, não. Pra mim, claro, ele vai aí se que tá. sofisticar como um vilão. Tudo bem, faltou essa sofisticação do vilão, porque assim, ó, pra mim ele só passou a ser um palhaço perturbado, uma pessoa perturbada que causou mortes. Analisa o seguinte, ele encontrou o Batman no filme, o Bruce no portão, tá? Aí pra mim, tipo Tá, assim, mas deixa eu só completar o colocou. raciocínio. Ele encontrou o Batman. Isso nos dá uma informação. Que aquela história estava se passando naquele início de vida do Batman, certo? O Batman vai passar a existir. Muita coisa vai Bruce vai criar o acontecer, Batman uns 20 anos depois, certo? Tô errado? Mais Sim, ou menos uns sim, 20 sim, anos sim. depois. Então, cara, do Coringa vilão, que quase destrói Gotham, pra esse Coringa que causou Muito um tempo vai tumulto ali, O MVP passa de pelo menos Coringa. 2 décadas. Entendeu? 2 décadas de loucura, de hospício. Provavelmente ele vai cometer vários outros crimes nesse meio tempo. Vai ser preso, vai ser solto, vai ser... Entende? Eu fiquei com essa... Pra mim, esse storytelling, ele foi construído. Não foi uma Pra mim questão também. difícil de construir. Onde é que eu Começa fiquei o- chateado? Vamos Vamos lá. lá, Onde é que eu vamos fiquei- lá. Onde é que eu fiquei Ai, chateado do filme? chateado. O cara Onde não é que conseguiu eu- ver o filme, meu! O cara não conseguiu assistir o filme, velho! Eu vi Porra, meu! Eu vim Vai 4... tranquilo pro cinema, meu. Assiste que... o filme e curte, velho. Eu tive que Vai empobrecer pra ver em 4K essa merda. Meu, Porque, eu não, preciso porque fazer é a um melhor relato. cor da geração. Meu, vou fazer um relato. Eu cheguei pra ver o filme, o Lucas tava saindo do cinema. Eu encontrei ele na saída, Eu vi uma sessão depois dele. Aí eu já vi aquela cara de bunda dele. Que não deu um rato. Ele veio assim, ele tentou fazer ainda uma... Ele se cumprimentou, tava eu, a Renata, tava ele e a Mariana, os dois com suas respectivas. E aí, pô, tô vendo agora, não sei o que. Ele olhou pra mim assim com uma cara meio... Vai lá, vai ser uma boa experiência, Eu falei, puta, filha da puta, já. Papinho de Te quem filtrou. não gostou. Ai, vai ser uma boa experiência. Filtrou. É, uma boa experiência. Sim, Aí, era pra dizer um puta filme. pra dizer, porra, filme do caralho. Ai, boa experiência, tá bom. Aí eu já mais ou menos saquei assim, eu até brinquei com ele, tá, não quero nem olhar tua cara. Aí vi o filme. Aí, pra completar, eu saí do filme, gostei, saí do cinema com aquele embrulho no estômago, né, que o filme gera. Aí vi os stories do Lucas, uns textão, meu, metendo pau no filme. Aí eu mandei só no WhatsApp pra ele assim, meu, chato pra caralho teus stories, meu. Vamos se defender. Não é meter o pau, eu dei nota 8 pro filme. Onde é que ele me chateou? Do caralho a fotografia, valeu a pena pagar o ingresso 4K lá. Do caralho a fotografia, eu demorei um tempo pra descer da arte estética do filme. Começou e eu fiquei, caralho, olha o que eu tô vendo, sabe? Tava tão bonito. Trilha sonora. Que eu demorei... Trilha sonora, nota 1000, o acerto do Frank Sinatra em That's Life lá. Cara, tudo... A trilha original também. Inclusive, eu acho que muitos filmes pecam nisso hoje. Aham. Não tem essa capacidade imersiva que o filme tem. Perfeito, Já perfeito. começa o filme Cara, assim, tipo... muito foda, muito profundo e uma estética que bota profundidade. Me botou pra pensar junto na hora já, sabe? Talvez a estética até tenha ligado o meu racional. Porque me botou num ponto intelectual já no começo, sabe? Foi uma coisa bonita. Onde é que me chateou? Me chateou na construção de personagem. Porque eu achei que... Eu tive um hype muito foda. Eu vi Coringa, o trailer, fiquei preocupado já. Aí eu falei, cara, vou dosar o hype, não vou deixar o hype subir. A DC erra pra caralho. Vou ficar tranquilo. O Nolan salvou o Batman, não sei se vai ser isso aí tudo. Cara, eu fui pro filme, e aí no começo eu comecei a curtir. Comecei a entrar no personagem lá do Coringa. Só que passou o tempo, cara, e eu achei que ia vir, porque parecia que tava plantando uma espécie de distúrbio psiquiátrico, que eu achei que ia vir com tudo, aquele Coringa piada mortal, aquele Coringa totalmente esquizofrênico e psicopata, e que alucina, e que é um narrador totalmente não confiável pra quem tá assistindo, sabe, que alopra e não veio, ele veio pra mim uma narrativa de muita justificativa, teve muita justificativa pro Coringa ser malvado.
E, sabe? Ai, a mãe que mente, não sei o que, ele não é irmão do Bruce. E aí o filme foi te entregando tudo com uma certa didática que eu queria ver o Coringa. Cara, eu queria ver o Coringa versão Christian Bale do psicopata americano. Pelo menos eu no queria ver o final Coringa dele. Pelo menos no matador final. pra caralho, metendo Não, loucura. eu entendo, entendi. mas eu entendo o teu ponto e eu acho que tudo bem, é uma opinião. Eu fico com É uma outra opinião. expectativa. Não, eu quero dizer que eu fui assim, com outra expectativa e o efeito pra mim foi um pouco diferente, porque eu fiquei com uma impressão disso que tá falando, que é a seguinte. O Batman, como história que engloba a história do Coringa, é uma história de bem e mal. É uma história com teor conservador, inclusive, né? Alguns até podem dizer, tem uma versão um pouco diferente. Não estou dizendo conservador no sentido de luta do bem e do mal. E tem Isso. alguém que luta pelo bem, alguém que luta pelo mal. E é uma história muito profunda, muito, muito interessante, que inclusive foi dado o nome, né? Pra cidade de Nova York, cidade de Gotham City. Que é um elemento fundamental na história, uma cidade caralho. que está em caos. Inclusive, parênteses rápido, no Coringa tá muito foda aquela Gotham City. Aquela Muito Nova a fuder, York né? lá tá muito foda. Então, o que eu acho? Essa história de bem e mal, no Coringa, ela ganha uma coisa interessante, que ela é metafórica. Porque, pra mim, esse filme, ele é uma metáfora, ele é uma história artística sobre Gotham. Gotham ela produziu o seu vilão e o seu herói. Ela produz isso. A todo instante, essa construção que tu falou de justificativas, ela não inclui só a vida do cara, ela inclui também o ambiente onde ele estava. Se fosse em outra cidade, que estivesse mais harmonizada, mais estável, uma cidade do interior dos Estados Unidos, não aconteceria o Coringa. O Coringa também acontece por conta ali da questão familiar, da mãe que era meio maluca, que ninguém Da mesma sabe forma que o quê. acontece o Bruce Wayne. E da mesma forma como acontece o Bruce Wayne, que é o Batman, ele é fruto disso. O pai dele morre porque, sei Sim. lá, tem os caras matando na rua pra assaltar, né? Como se fosse, sei lá, Rio de Janeiro, Porto Alegre, em tempos, ou São Paulo, em tempos mais difíceis, né? Quer Ele dizer, tem elementos por trás pra fazer com que ele se torne o justiceiro. Né? Ele tem explicações pra que ele se torne Exatamente. o justiceiro que ele se torna depois. E eu acho que nesse filme eles construíram, com essas justificativas todas, foi o Coringa como fruto desse meio, como um representante desse... Quer dizer, nós temos uma divisão clara em Gotham City entre o bem e o mal, entre aqueles que estão promovendo o caos e aqueles que estão buscando uma harmonia. Obviamente, eles são maiores, em maior número e maior força, os que estão causando o caos. É uma cidade que já está no caos, os heróis já estão perdendo, já saem perdendo nessa história de Gotham. E os heróis, que na figura do Batman, o herói, né? Ele surge depois de um tempo e vem resgatar a cidade. Então eu acho que eles conseguiram construir no Coringa uma representação de mais outros personagens. O Coringa, ele meio que virou, pra mim nesse filme, o representante de todo aquele bando de caos, de pessoas que vão, sei lá, simplesmente queimar as coisas na rua. Tanto que ele vira meio que representante, que as pessoas botam máscara na rua. Então pra mim, funcionou como uma certa análise social interessante, meio que fruto do meio. Até talvez sirva de alimento aí pra minha raiva. Pros esquerdistas, né, pros marxistas que fazem essa construção de que todo bandido é vítima da sociedade. Eu acho que não é bem isso, eu acho que fica claro. Ninguém termina o filme achando que o Coringa é vítima. Tava certo. Tava certo. Tá, Ele- ele, Tava Eu certo. acho que o filme Acho que ninguém faz termina isso bem. assim. acho ele que faz perde o isso bem. sentido em algum momento. Eu acho que aí que tá. Por que eu também gostei? Eu tenho uma visão muito clara de que o bandido não é vítima da sociedade. Eu defendo geralmente princípios conservadores, de justiça, de ter tolerância zero com bandido e tudo mais. Mas o filme me gerou, dentro do âmbito Experiência pessoal, artística. dentro do âmbito psicológico, Aham. essa sensação de que, uma sensação de humildade perante a vida, de que sim, Da merda. sim, a vida pode dar merda. Sim, você pode se tornar um cara bandido, um cara Deixa eu do dar um- mal, deixa eu dependendo dar das um exemplo, circunstâncias. eu queria Então ele complementar. deu essa balanceada. Eu acho que é um elemento interessante do filme. Ele me gerou essa experiência. O Coringa não passa a ser um cara bom por isso, não é isso. Mas Perfeito. Eu acho que o filme ele fez isso muito bem, de não, digamos assim, tornar um herói o Coringa. Tem vários elementos ali que eles colocam que... Peraí, esse cara é um perturbado, né? Tipo, ele, digamos assim, ele tem um passado que fez com que ele progressivamente fosse se tornando maluco, mas ele é um cara que ele é até infantil quando ele coloca ali aquela discussão dele com o apresentador de TV ali e é tal. super infantil Ali aquela é super discussão. infantil, cara. Não tem quem olhe aquilo assim, isso aí é maduro, faz sentido da sociedade do mal e tem que se rebelar contra ela. Aquela infantilidade que eles colocam ali naquela Eu gostei discussão, daquilo. eu gostei daquilo. Faz com que, cara, esse cara é um coitado, entendeu? Esse cara, ele não tá bosta. certo. Eu entendo Achei Aí, um pouco agora, diferente agora, do que agora o eu Lucas quero entrar. queria. Agora eu quero entrar. Acho que vocês botaram todo o chão pra eu falar que esse personagem tá mal construído. Então o negócio é o seguinte.
Eu vou dar 2 exemplos de onde eu acho que é uma cena ridícula e onde eu acho que é uma cena maravilhosa no filme. Nos 2 sentidos de construção de personagem. Vou comer meu bueno aqui. Merchandising, o Henrique tá fechando contrato por fora da Brasil Paralelo. Cara, onde que é uma cena genial? Quando ele descobre que vai ser convidado pro programa do Robert De Niro e ele começa a assistir os caras entrando no programa e ensaiar aquilo em casa, tentar imitar no mínimo o trejeito do cara, aquilo ali, ele tá um psicopata de nota 10. Tá sensacional aquela cena, eu gostei daquela cena. Ele fica ensaiando em casa, saindo da cortina e tal. Tá muito bom. Onde que a cena tá ridícula? Quando ele vai no clube de comédia, vê o comediante fazendo um stand-up comedy, e ele tá vendo a piada do cara. A cena tava muito boa. Aí tu mostra o caderno dele, ele tá anotando os detalhes do cara. Ou seja, tá muito boa a cena. E aí depois eles dão uma forçada, tipo, ele ri da onde os caras não dão risada, tá? Isso trai a personalidade de um psicopata. O psicopata ia dar rapport em tudo. Ia dar rapport em tudo que tá acontecendo ali. Mas ele é outro tipo de psicopata. Ele ia ser o... Pra mim, cara, pra mim esse é o problema. Tudo pra bem, mim, pra eu mim, só acho psicopata é psicopata. Deixa eu falar. Pra mim, tu tava com uma expectativa de ver o Christian Bale ali no filme Psicopata. E o personagem do Coringa, pra mim, não é isso. Não, mas ele não é isso. Aí que tá. Mas o personagem do Coringa... Acho que assim, ó, o Christian Bale, desde o início, fica evidente de que ele é um cara com uma mentalidade psicopata. Ele é um cara psicopata. Ele não é fruto de nada. Ele não é fruto de nada, ele é um cara que tem um distúrbio psíquico, tá? Ele tem algumas coisas que até são risada, não sei o que e tal, que nem é necessariamente psíquico, pode ser neurológico, isso. É o I Have a Condition do Amnésia. Beleza, mas ele ainda é um cara que ele tenta ser bom com a mãe dele, ele tenta trabalhar, ele tenta fazer as coisas, enfim, ele... Então, o Lucas não queria isso. Isso tá errado, cara. O Lucas não queria isso. Isso tá errado. Não, Lucas, tenta mostrar, eu acho que isso eu queria que ele cuidasse da mãe dele, porque ele vê os outros cuidando da mãe dele, mas no fundo ele não tivesse sentimento nenhum. Tipo de psicopata. A proposta do filme é mostrar uma pessoa que é normal, obviamente com muitas dificuldades na vida e com distúrbios e problemática e tal, mas uma pessoa psíquico normal se tornar um psicopata. Eu acho que tu usou a palavra-chave. É isso que o filme quer mostrar. No início do filme, ele já começa tomando remédio por ter problema psicológico. Não, ele nasce esquizofrênico. Ele nasce esquizofrênico. Ele é esquizofrênico porque o narrador não é confiável. Várias vezes ele tá tendo alucinações durante o filme. E a gente vê isso já no início do filme, quando parece que ele tá lá no programa de entrevista com o cara e ele tá na cama. Eu sei, ele tá alucinando sempre. Ele tá imaginando. Ele sai com a guria, ele sai com a menina lá. A primeira vez que acontece isso é quando ele sai com a guria e ele já tá num processo de progressão. Não, mas antes ele tá imaginando, já te dá uma pista, tipo, não é muito confiável esse cara aqui que tá. Cara, eu toma os remédios e tal. Eu entendo assim, eu não faço a mínima ideia sobre categorias de psicopata ou de esquizofrenia, não entendo nada disso, tá? O que eu acho é o seguinte, onde é que tá o ponto aí? Acho que o Lucas e talvez outras pessoas estavam com uma expectativa muito específica de uma esquizofrenia, de um tipo de psicopata. Eu acho que o filme ele apresenta um tipo um pouco diferente, que é um psicopata, vamos dizer, parcial, ele tem os seus problemas, mas ele também estava tentando levar uma vida normal, inclusive gera uma certa empatia no início, porque ele tenta fazer coisas normais, tipo ter um emprego, tipo cuidar da mãe, tipo não sei o quê. Isso, e ele progredindo nisso aí. Cara, eu entendo tranquilamente, assim, que tinha uma outra expectativa e isso te frustrou. Isso me frustrou. Eu só acho assim, esse outro cara que não era o que tu esperava, ficou bom pra caramba. O Valerinho colocou uma palavra, gerou uma história bacana. Pra mim, o Valerinho colocou uma palavra que é o anzol do que eu queria pegar, assim. Cara, essa coisa dele ser meio infantil, sabe aquela coisa assim, meio... Tipo, ele não é muito sábio, entende? Eu acho que isso vai na contramão do puta vilão. O puta vilão é um cara que usa a razão num nível muito perigoso. E qual é a graça no caso do Coringa? Talvez essa seja a grande diferença dele pro do Nolan. Pra mim, qual é a graça no caso do Coringa? O Heath Ledger. E de fato, tá expresso isso, né? Mas pra mim é outro estágio. É outro estágio do Coringa. Não, beleza. A impressão que eu fiquei do filme é que aquilo vai progredir. Vai acontecer. Vai progredir. Não, deixa eu concluir. Faz parte do realismo do filme ele ser um ser meio perturbado ainda, um pouco infantil, com um pouco, digamos assim, de sentimento humano ele ainda tem, né? Que vai se perdendo. O que eu acho a graça? Um puta vilão é um cara que usa a razão de uma forma muito alta, né? E eu acho que no Coringa ganha esse charme do caralho de ser um puta vilão da história do cinema, do gibi, sei lá, de tudo que é lugar, porque ele é um cara que tem muito essa aniquilação. Ele é muito frio. E ele tem 2 distúrbios psicológicos, na minha opinião, que embasam esse puta personagem, que é
Ele é esquizofrênico, ou seja, ele não é confiável, ele alucina, ele vê coisa que não acontece, ele ri de coisa que não foi dita, ele é esquizofrênico, ou seja, tu não tem nenhum grau de previsibilidade na ação do Coringa. Aí tu pega um vilão fudido e bota 0 de previsibilidade nele. Que no Batman lá do Heath Ledger, por exemplo, ele segura a namorada do Batman e o trem cheio de pessoas. Ele mata os aliados, ele explode os caras. Sabe, tem esse lance de não ter previsibilidade. E do outro lado, ele é 100% psicopata, ou seja, a frieza e a maldade dele é incrível. Ele só tem empatia pelo sentimento dos outros pra machucar. Ele tem empatia racional pelo sentimento dos outros pra machucar. E ele tem 0 de previsibilidade. Eu acho que nesse Coringa, ele... De novo, a nota do filme é 8, não é 4, né? Mas nesse Coringa, eles poderiam ter chegado no 10. Era só ter construído mais fodasticamente o personagem, porque eles tinham um ator, o Joaquin Phoenix tá muito foda, eles tinham um ator pra isso, e era um pouco mais de upgrade, e faria a gente olhar pra... Todos nós, a gente se olhar aqui e dizer assim, ó, qual é a nota do filme? 10. Tá, Mas, então, Lucas, mas eu acho que o cara não foi construído dessa forma, porém ele foi construído sobre uma outra ótica, que é positiva também. Se ele tivesse sido construído nessa ótica que tu tá colocando, não teria essa outra parte que, por exemplo, pra mim, o Valerian cativou muito, que é mostrar uma possível... O que eu acho que é importante, é inclusive função social do filme, tá? Função social. Se apresenta esse personagem que tu tá falando, o que tu tá dizendo pra sociedade? Você diz assim, cara, ou tu nasce assim, ou tu não nasce. Se tu nascer assim, tu pode ser vilão, não tem problema. O que esse filme tá dizendo? Da maneira como ele foi construído. Ele tá dizendo o seguinte, cara, a tua vida pode ser que seja muito dura. E, cara, tu pode ter esse azar, acontece. Sei lá, predisposição genética, ou nasce numa família problemática. E pode acontecer de tu ter muito problema na tua vida. E, cara, e se tu não tiver muita força pra enfrentar isso, tu pode virar um cara... Tu pode virar um vilão fudido, entendeu? Então, ele aproximou a realidade de muitas pessoas à realidade do Coringa. Se ele fosse, como tu tá falando, ia desaproximar. Ia dizer assim, esse cara nunca... Esse cara não... Sei lá... ou ele é ou não é. E esse Coringa que foi apresentado no Joker, ele não é um ou não é. Ele é um cara... Muitos podem ser. De certa forma, eu tenho a impressão que isso, em alguma... Eu não acho que... Eu entendo o ponto que tu tá indo. E de alguma forma eu penso assim, ó... Isso também justifica um pouco a trajetória do Coringa, tá? Que eu acho que é um vilão muito pesado. Tipo, o Coringa é o top vilão, né? Dessa história do universo Batman. É o top dos tops. É o cara mais sinistro, o mais bizarro que tem, sabe? E é o diabo. E a representação do mal pleno, assim, do mal imprevisível. E eu acho que essa coisa de justificar e tal... Cara... Mas veja bem, o diabo, ele não entra nas pessoas. O arquétipo do diabo, não vou nem entrar em religião. Ele não é uma coisa de fora, uma energia... Momento pastor Everaldo. Que entra nas pessoas. Ele atua através das pessoas, certo? Então pra mim tá perfeito, porque esse Joker, ele é um Joker que ele vai deixando o diabo entrar aos poucos. Ele pega a mente frágil, a mente que tá suscetível a uma vida cheia de acidentes Perfeito. e fragilidades, e a partir dessa mente ela entra e torna ele no vilão. Eu só dou Esse ensinamento é importante. Pra mim, esse é o elemento forte do filme. Eu só dou uma razão pro filme ter 9 pra mim, se eu teorizar totalmente o filme. Agora, em questão de o que foi transmitido ali do filme, não foi algo que realmente me mostrasse assim, ó, cara, aqui se formou realmente o Coringa, o cara que fez terror realmente Gotham City. Não formou, não trouxe. A gente não vai chegar em conclusão nenhuma, então eu vou mudar a pauta aqui. Vai lá, meu mediador. O Henrique trouxe o absurdo do esquerdismo, o comunismo e stalinismo trotskista. Ele falou que deu uns caos ao Coringa nascer. Como? Brincadeiras à parte, tá um blá 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 do cacete na mídia, tá dividindo Nós opiniões. vamos brigar mais feio agora. Eu discordo 100% disso que foi dito. Tá um blá 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 do cacete na mídia, dividindo opiniões do seguinte, né? O Coringa é um filme que bagunça a cabeça das pessoas. Uma parte grande da mídia americana pegou isso pra dizer o seguinte: esse filme faz mal pros nossos jovens, foi exibido nos Estados Unidos com segurança reforçada por causa dos assassinatos em massa, aquela história toda, tal. E levantou uma pauta que eu acho que não tem coisa mais conveniente do que a gente jogar aqui na mesa. Tá, vamos lá. Função social do filme. Até onde o filme tem responsabilidade pelo que ele tá fazendo. Porque o argumento tem sido que esse filme impulsiona um tipo de comportamento perigoso. Discordo. Vou te dizer por quê. Isso só acontece numa sociedade onde os valores estão dissipados, onde não há mais referência de valores, não há educação familiar, a pessoa é educada
naquela bagunça do ensino, já desde o ensino fundamental, os professores esquerdistas tentando desfazer uma base cultural que a pessoa tem. Então, num mundo onde isso não tem referência, é possível que alguém assista o filme e ache que esse cara é legal. Eu não senti isso, eu acho muito difícil. Eu acho que, em geral, as pessoas que têm uma referência de valores... isso serve de gabarito do que eu quero me afastar. Exatamente. Mas talvez... cosmovisão, Mas é possível, Felipe, não sei se tu concorda, é possível que se a pessoa ela já tá com isso muito deturpado, uma pessoa de uma geração mais recente, que já não tem muito bem essa referência, é possível que ela olhe e eventualmente ache interessante. Eu não sei, tá? Eu não sei como seria essa experiência, porque eu já tenho minha régua de valores, eu já olho esse filme e eu saí com a nítida... Cria um afastamento. Eu saí com embrulho no estômago, e, cara, acho que demorou um dia pra me desintoxicar daquilo. É uma experiência pesada, né? Pesado. Então, assim, eu acho que a pessoa que assiste isso e ela acha que essa é uma referência, cara, não é culpa do filme, cara, desculpa. Isso o filme, ele é qualquer filme, ele é retrato, ele fortifica algumas impressões. Mas esse filme especificamente, como eu falei no início, eu acho que ele é só uma peça. Ele não é diferente do Batman, que constrói significados para personagens, estrutura, histórias e tudo mais. Ele foi mais simples, cara. Um argumento que foi colocado, galera, aqui, que eu acho que vale a pena a gente mirar também é o seguinte. Ele pega muitas pessoas, o filme, isso é o argumento que está sendo usado, tá? Ele pega muitas pessoas que têm aquela estrutura de vida, ou se identifica com aquela estrutura de vida do protagonista, e ele dá uma saída onde ele chama atenção, onde ele vira herói de uma população oprimida. Mas ele também mostra o que acontece quando o cara faz isso, né? Onde ele faz isso. Entende? Ele mostra o que acontece, ele mostra... Ó, você tem essa saída, você pode virar um agente do caos. Porém, pessoas vão morrer, a cidade vai pegar fogo, você vai acabar num hospício. Entende o que eu quero dizer? E não acha que esse... Pô, se o cara acha isso legal, aí o cara já tá fudido, entendeu? Não é o filme que vai fazer... Essa é a grande discussão, né? Porque tem uma galera que aparentemente vê isso. Eu acho um pouco maluco, confesso. Eu acho que o filme não tem essa responsabilidade de guiar, sabe, socialmente. Acho que é bacana quando o diretor tem intenções morais. Eu acho isso bacana. Mas eu não acho que cai sobre o filme a responsabilidade do mal. Ah, esse filme é o mal. Não cai, na minha opinião. De qualquer forma, eu consigo ver que, pô, se acontece esses negócios, né? Pô, assassinato em massa, pintado com Coringa. O Coringa virou símbolo, a máscara do Coringa virou símbolo do PCC aqui em São Paulo. Então, tem coisas malucas acontecendo nesse tipo. Eu vejo assim, porra, tem gente que tem um gabarito moral que quando vê esse negócio, acha que é bacana esse negócio. Fala assim, eu quero ser isso aí. Entende? Tá, achei meu modelo de vida. Acho que pode reforçar, trazer pro cara que é bandido algum arquétipo interessante que ele vai usar. Eu acho que até mesmo nós conservadores falamos muito de que temos que ter filmes e tal. Acho que também por isso, para que filmes e obras artísticas reforcem aqueles valores que a gente acredita, reforcem histórias que nós entendemos que sejam bonitas, os mitos são isso. Eu acho que o cara que vai usar a máscara para fazer um roubo, a máscara do Coringa, desculpa, a máscara do Coringa, ele já ia fazer um assalto de qualquer forma. De repente foi um incentivo e tal. Sim, sabe? Eu fico... Entendi, na tua opinião, tá reforçando esse conjunto de valores, não tá criando esse conjunto de valores. Ele reforça pros dois lados. Ele reforça pra afastar também. Ele reforça, inclusive, pra afastar. Aquele cara que já tem uma régua moral, ele percebe exatamente, olha... Entende o seguinte, olha só. Pro cara que já tem uma régua... Porque o Bruce Wayne também é um fudido, né? Ele se na infância e tal, né? Ele se fode bastante, ele perde o pai, ele cria uma situação difícil. Cria uma cidade de merda. Por mais que ele seja rico, alguém vai dizer, mas ele era rico. Mas é que a riqueza, no caso dele ali, atuava contrário, né? Ele é todo traumatizado, né? Era o peso, era o trauma. Era o trauma, era o peso dele. O pai dele morreu por conta disso. E aí, ele faz disso o motivo dele se tornar um herói. E o Coringa faz a dificuldade dele, o motivo dele se tornar um vilão. Então, pra mim, o filme ele reforça o que tu quiseres. Perfeito. Né? Perfeito. Inclusive, a própria ligação do filme com o Bruce Wayne ali e tal, ele, de uma certa forma, ele traz isso, né? Exatamente essa mensagem. Talvez ela esteja bem implícita, mas ela tá contida ali de uma certa forma. A tragédia da vida do Coringa fez com que ele se tornasse nesse grande vilão problemático, que vai ter uma vida que, enfim, vai ser preso, vai causar caos, enfim, vários problemas, né? Uma vida de glória. E, ao mesmo tempo, o Bruce Wayne, naquela mesma condição, mostra os pais sendo mortos e tal, ele vai se tornar o Batman, que vai ser o Justiceiro. Então, os dois lados, eles estão representados de alguma forma no filme. Se o filme tivesse concentrado apenas em tornar o Coringa, a partir desse comportamento dele, um grande ídolo, idolatrado e etc., e ele acaba em glória,
eu acho que talvez o filme se tornaria um pouco mais perigoso. E até vou fazer um easter egg aqui, fazer um easter egg também. Acontece isso também numa série que é muito conhecida, que é A Casa de Papel. Quando surgiu A Casa de Papel, muita gente falava assim, porra, puta, o espírito revolucionário, o negócio que promove e tal. Eu, quando comecei a assistir também, fiquei com essa impressão, pô, os caras estão promovendo o vilão e tal. Spoiler do Casa de Papel em 3, 2, 1. Exato, vou dar uns spoilers, eu tenho que fazer. Eu assisti as 3 temporadas, até não é tanto spoiler, tá? É mais geral, eu não vou entrar em específico, até porque o tema é outro do... Eu assisti as 3 temporadas. É bom pra caralho a série. É bem feita, ela te Tecnologia de prende, roteiro. Pô, roteiro bom pra caralho, te prende pra caralho. Eu adoro me prender numa série, eu adoro ficar viciado numa série. Uma das melhores aberturas de série que já existiu. Muito boa abertura, os atores são muito bons, é bom às vezes é um sotaque castelhano dos irmãos, assim, fazendo... Mas qual que é o ponto? Se tu assiste mesmo a série, tu te envolve no roteiro, os atores principais, eles são os assaltantes de banco e tudo mais, a vida deles não é nada boa. Dá um monte de merda. As atitudes revolucionárias não levam a bons caminhos. As atitudes revolucionárias, eles não harmonizam porra nenhuma. Pelo contrário, desarmonizam tudo, causam um puta de um problema. Os caras que são os policiais e tal, eles são retratados ali de uma certa forma como os... Palhação, a quem tu não tá torcendo, tu torce pra eles. Mas eles não são do mal. Tu pega os policiais ali, eles são às vezes meio grotescos. Às vezes o cara... Tem um cara ali que é o cara que é apaixonado pela policial e ele acaba só se dando mal. Ele não é um cara... Tu fica até com uma certa pena do cara, porque o cara só quer fazer o bem, mas ele não é tão virtuoso quanto os outros lá. Então ele mostra uma certa virtude de habilidades específicas, técnicas dos ladrões lá. Mas, cara, inclusive na terceira temporada... Eu tô preocupado, tá entrando muito numa outra série aí. Talvez tenha pessoas que não tenham assistido. Foda-se, isso aqui é um podcast com spoiler. Tá entrando no nível... Eu não tô preocupado. Um outro spoiler importante é que o Michael Corleone manda matar a família Tartaglia. Não, mas entende? Quando um cara que tá fazendo um filme, ele tá fazendo um filme sério, ele mostra a realidade. Que acontece mesmo que através de uma metáfora. Mas ele mostra uma coisa meio legal. E os caras na terceira temporada do Casa de Papel começam a dar um monte de merda pra vida deles, inclusive. E o Coringa da mesma forma. Um símbolo do Coringa que eu quero saber como é que tu interpretou então, Valério. No trem, Coringa vai matar pela primeira vez. Quem que ele mata? Ele mata a Faria Lima. Ele mata o Wall Street, né? Ele mata os garotos do mercado financeiro que fizeram um happy hour, comemorando seus bônus dos trades, estão indo pra casa. E aí, a narrativa que se reforça no símbolo do filme é justamente essa, né? O 1% mais rico da cidade começa a ser morto pelos revolucionários e por isso o Coringa vira um símbolo. E aí, como é que tá esse Acho que símbolo? eles não são necessariamente ricos, até porque eles estão andando de metrô. Assim, Justamente. né? Justamente. Mas é o que sai no jornal, né? Não, mas em Nova York... A gente tá numa outra galera, é difícil ter... Não, mas né? mesmo em Nova York, se fosse... Porque assim, ó... Tem uma Aqui coisa Barão de no Mauá filme- não conseguiu essa. Mas não me passou. Me passou, assim, pode até ser os ricos, mas são os arruaceiros, assim, né? que tão incomodando Mas as pessoas representou do o rico metrô. talvez como esse playboy mimado, não? Representou o acho rico. não. Eu acho que talvez... Eu tenho 2 pontos negativos do filme, tá? Específicos, assim, que não me feriram no E filme. o mais pai ou do menos. Bruce Wayne não é um cara muito legal Então, também, né? os 2 pontos positivos pra mim é um pouco dessa forçação que eu acho um pouco excessiva. Ele podia ter sido um pouco mais realista e mostrado o lado mais real do Foi muito empresário. dualista o Foi negócio. muito dualista, colocou o Thomas Wayne meio como Sim, Escrotão. Não tinha porquê, não e tinha esses valores, caras, né? Esses caras, o que acontece? Existe cara do mercado financeiro que é escroto e toma um trago e, sei lá, o violento, uma Sim, mulher mas no- existe no o metrô. padeiro que faz isso também. Talvez exista, mas sei lá, é um pouco de desonestidade de colocar aquele retrato ali. Também tem açougueiro que faz isso, tem taxista que faz Exato. isso. Não é? Aliás, pelo que foi pego na estatística, talvez tenha muito menos caras do mercado financeiro que façam isso. Então acho que foi um pouco desonesto e um pouco forçado. Acho que foi uma preguiça ali do roteirista de ter feito isso, podia ter construído melhor. Temos problema no roteiro. E a outra, não sei se eu falo Vários. agora, mas... Bom, a outra eu falo, não é o ponto da discussão agora, mas a outra pra mim é a parte da morte dos pais do Thomas. Não era assim na história original, não era necessariamente uma revolução de palhaço. Podia Mas ter- eu- Também me incomodou. Tirou um pouco da experiência do filme, tu não acha? eu Chegou acho na hora, que não precisava, criou um não gabarito. Chegou ali e falou assim, ó. Não precisava. Não é igual aquela cena que eu vi. Tipo, É. ligou um observador, Podia assim, ter né? tido a cena igual, sem ser naquele momento ali. Sabe uma coisa que me deixou chateado? Porque justamente essa morte, ela não linka diretamente com o Coringa, a não ser a Revolução, que também não é linkada diretamente ao Coringa. Então, tipo assim, o Coringa foi só um cara que deu um start pra uma revolução que tava acontecendo ali, daí botaram o palhaço Não, porque e ele nem- foi pra E notícia. nem era pra vincular, Augusto, porque na história original não tem a ver.
Aquela É a criminalidade de Gotham City. A criminalidade de que mata. Gotham justo. City que mata Mas o pai sabe- do sabe Batman. Podia ser Mas sabe o que indireto, deixou- não, mas sabe o não que precisava deixou- mostrar. uma Eu não coisa- achei que precisava mostrar os pais do Bruce Wayne morrendo ali, os caras com máscara, principalmente considerando que o Batman Begins foi tão forte há tão pouco Não, tempo. precisava mexer. mas pra o mim roteiro... Foi uma coisa que. Uma Pra mim, coisa desnecessária. por isso que o filme não é 10. Mas o Que é roteiro, nove. ele fez um trajeto onde ele mostra que existia por trás da história Coringa, existia alguém maior. Existia ou uma máfia maior, porque a morte pareceu muito programada e o acidente onde tira o Coringa de dentro do carro parece muito programado. Isso me deixa com uma coisa assim, tá, o Coringa é apenas mais Ah, um mas eu palhaço quero fazer uma qualquer. provocação justamente em cima disso. Na minha interpretação, essa cena onde o Coringa é tirado do carro, ela não aconteceu. Porque, se vocês olharem, prestarem atenção no roteiro, ele chega ele é preso, ele é pego, aí ele sofre um acidente e ele aparece logo na sequência no hospital Sim, ele psiquiátrico. pode estar alucinando. Ele pode que tá estar sendo- alucinando. Ah, Por quê? aí- Porque se ele foi tirado do carro e foi liberto pelos revolucionários ali, como depois ele Ele ia estar lá, apareceu ele ia pelo tá lá no esgoto psiquiatra. com o Bane. Isso, É. claro, pode ser as duas coisas. O filme é cheio de pode ser. Tem vários momentos que pode ser uma coisa como pode ser outra, mas. Pode ser irmão Não. do Batman e pode não ser. Não, isso não. Larguei. Pode ter sido tudo uma. Enfim. Mas nesse ponto em específico ele não mostra ele sendo preso, ele aparece no hospital psiquiátrico. E o ponto importante que pra mim é a chave de ter sido uma imaginação. Ele começa a rir. E a psiquiatra pergunta: do que você tá rindo? Como se você estivesse imaginando, me pareceu. Você não ia entender. E agora, já que a Eu gente acho que- abriu as eu teorias acho que da aquilo tá conspiração... bem, Boa teoria, boa teoria. Já que a Boa gente teoria. abriu as teorias da conspiração, eu quero radicalizar a tua teoria da conspiração. Eu quero trazer a teoria da conspiração mais conspiratória de toda a história desse deixa- filme de 2 semanas. Deixa eu trazer uma, Não vai deixa eu dizer que trazer uma nada também. aconteceu, velho. Deixa eu trazer uma. Qual é a primeira cena do filme? Alguém lembra? Se não lembrar, não Olha tem aí. problema. Eu tive Nem no que metrô? lembrar. No A primeira. ônibus? Isso vai incomodar, Não. isso vai incomodar. Olha só. A primeira cena do filme é o Coringa na psiquiatra. Sim. E aí ela pergunta pra ele: você viu o mundo e tal, ele tá conversando com ela. A última cena do filme é o Coringa na psiquiatra. E ela pergunta: o que foi? E ele dá uma risada depois de toda a história e fala Boa assim: teoria. você não entenderia. Olha só. Boa Olha teoria, Pode ser boa um deles teoria. com essa mesma. eu trazer Inclusive, uma. O que é alucinação? O que não é? Aí Cara, tem uma isso coisa. foi proposital. Ei! Aí tem um outro negócio que é o seguinte. Vamos Aí a cena do Thomas Wayne faz até mais sentido. Porque E se daí, foi uma viagem? porque daí ele tá tentando trazer pra vida dele coisas que. Perfeito. Uma pergunta Olha só, maior. olha Enxerga só, o personagem tem do uma Thomas teoria. Wayne, é aquele cara, né? E uma teoria maior. E se Fala, ele daí já. é muita loucura. E se ele já. E se. Mas faz e sentido se- ele enxergar daquele jeito. E se ele já é o Coringa que a gente tá falando? Se ele só tá numa viagem. Porque esse é o grau da teoria da conspiração. Deixa eu dar uma teoria. Ele já tá preso. Ele já está preso. Ele já está no psiquiatra. Acho bom deixar claro pros nossos ouvintes todos que nenhum de nós usa drogas compulsivamente. Deixa eu só dar. Tem uma teoria. Você sabe a teoria da Nem cor? moderadamente, A espero. teoria da espero. coloração? Teoria da coloração? Vamos onde lá. o filme se passa, Cara, vem grande uns parte. chatíssimo. Nunca O cara posso ficou falar, tá analisando ligado? a cor do filme. Vamos Ele deixar levou, alguns falar, o vamos Augusto, deixar levou, as pessoas o Augusto chateadas. levou uma Eu vou paleta falar. de cor no bolso pra analisar o filme. Outro lado E da pior que eu tela, recebi, cara. pior que eu recebi a Não paleta. respeitou. Recebi a paleta Levou um de cor. medidor de Fala aí, meu. TS10 pra ver se o áudio tá bem mixado. Eles usam uma grande parte do filme, uma cor chamada, um pouco trazendo o Teal and Orange, tá? Teal and Orange, que ele pega, deixa um laranja, ele deixa o azul um pouco mais forte, traz o laranja um pouco Que é mais muito forte. bonito, por sinal. Que é ficou do muito caralho. bonito. Acho um pouco cansativo, tem algumas críticas com isso, mas é um Eu pouco achei do pessoal, caralho. de técnica, porque não vale a pena falar agora. Porém, ele traz uma grande parte do filme, até certo ponto, com essa cor. E depois ele sai da cor. Quando eu tava vendo o filme com a minha esposa, eu falei pra ela assim, ó, tu notou que mudou a coloração do filme? Ela assim, Óbvio né? que ela falou, aí não, ela não, pensou, não! Ela falou sim, sabe por quê? Porque a Ela minha- falou assim, ó. Puta que pariu. Acabou Vai o vir, filme, ele vai começar tchau. a me explicar aquela coisa Deixa eu ver o chata pra filme. caralho. Deixa eu Nem ver. o Augusto, meu. Puta, não Ele é consegue ver aquele o cara filme. do cinema, aquele Ela cara do sabe, cinema que fica falando no meio Não, do como- filme. Não, Tu quer prestar atenção no filme, ele fica no teu ouvido. Não, pior que... Desculpa, vai lá. Não, ela sabe, porque ela é formada em moda e entende muito coloração também. Ela notou, é verdade, mudou. E depois eu fui ver essa teoria, que eu não lembro qual o canal que eu vi, mas o canal do YouTube falando,
que justamente todos os processos que ele passa, que parece ser tudo isso que a gente teorizou, que parece ser da mente dele, ela traz uma cor dessa Jill Olha aí. Eu pensei que toda essa falação não ia servir pra nada. Eu achei que a tua tese era uma merda, Augusto. Eu pensei em pedir pro Renan cortar isso na edição. Não, muito bom, muito bom. Quero ver o filme de novo agora. Não, eu tô louco pra ver o filme de novo, porque eu vi justamente isso, e justamente foi mostrando alguns pedaços, algumas ideias, e casou com o que eu lembrava, né? E eu quero ver pra Então, trazer isso de novo. o diretor, eu tava me preparando na internet pra vir pra cá e ter argumento. O Lucas é um cara de internet. Eu né? sou cara que se prepara. de internet, Ele é um cara né, que estuda. E aí eu tava vendo a entrevista Entendi, do diretor. entendi. Eu tava vendo a entrevista do diretor. E o diretor, óbvio, um arrombado, porque fez o que obviamente ele faria, eu faria a mesma coisa no lugar dele. Quando ele perguntaram pra ele do final, o que ele falou? Ele falou, isso que é legal no filme. Todas as possibilidades. Cada um interpreta o que quer e tal. Não, É óbvio, né? Mas o ponto é que parece que tem uma coisa meio Inception, assim, né? Tá aberto pra interpretação. Leva o filme pra casa, velho. Conversa, sabe? Tem pra Mas caramba. justamente, assim, ó, o que me deixou chateado do filme, que me deixou essa nota baixa do filme, foi justamente isso. Ele não me trouxe nada. Se eu teorizar tudo que a gente tá falando aqui, justamente ele não forma pra mim em nenhum momento Coringa. Ou seja, se eu Mas daí teorizar... pra isso que existe o Se eu podcast Brasil teorizar Paralelo. na cara. cor, se eu teorizar na parte da cor, justamente pra mim, só finalizou o quê? Um cara que tava vendo na televisão algo passando lá com as drogas dele lá que ele tá tomando, passando um caos que tá acontecendo em Gotham, e ele simplesmente vai se tornar um vilão num próximo filme. Eu espero o próximo filme. Agora deixa eu provocar. Que cena de merda aquela do talk show, hein? Que cena vagabunda. Aquela discussão que ele teve com o Robert De Niro é uma discussão vagabunda. Depende, Vagabunda, cara. Depende, vagabunda. cara. Eu discordo. Eu Deixa- acho, vamos- eu na acho- próxima vez vamos pedir pro Zingano Cara, escrever o... Ô, Lucas, Ali pra mim tá um grande... Eu vou falar agora. Cara, Pô, fala pra caralho. eu acho... Eu tô falando pra caralho. Eu acho o seguinte. Quando ele começou a infantilizar o discurso, eu tive uma certa frustração. Mas a minha frustração, ela não foi com o roteirista, com o filme. Foi com ele, tu entende? Foi a hora que... Porque, óbvio, eu tava imerso no filme. Tá. Então, assim, eu não tava no drive de criticar Sim, o filme. eu tava dentro. Frustração dentro da vivendo. experiência, não da Dentro da análise. Isso o experiência. filme faz com uma maestria. É puxado pra eu dentro fui do filme puxado de um pra jeito experiência. absurdo. Então eu fiquei frustrado com ele e ali me caiu a ficha. Claro, desse nosso lado, eu e o Valerinho que estamos defendendo essa ideia de que ele foi Foi construído, muito né? bem construído Foi muito e bem- abandonado. Exatamente. Então, ali me caiu a seguinte ficha. Ô, meu, na real, esse cara é um merda, meu. Ele é um coitado, um esquerdista, né? Frustrado com a vida, Perfeito. que tem É problemas ali que ele familiares. perde o posto dele de se É. tornar um Ali- herói do mal, né? Exatamente. Um herói do mal. Ali é onde... Um vilão. ali é onde ele... Exatamente. Ali é onde ele se diminui, ele mostra assim, cara, eu sou só um coitado aqui que... Isso, tô pra mim é frustrado com tudo, Não, tô o jeito irritado. que ele reage, ele começa a perder a discussão, né? O apresentador, ele vai firme, começa a apertar ele apresentador começa é a bom. não ter argumento, o apresentador é bom, ele começa a não ter argumento, e ele começa a tentar ganhar no grito. Ele começa a tentar ganhar no grito, aí ele se desespera e dá um tiro no cara. Pra mim é ali que mostra a fragilidade dele, e pra eu mim acho que esse é o elemento entende que tem esse lado de expressar um pouco essa galera que acaba se deixando levar pelo Isso. mal. Só lembrando que Por no isso que eu roteiro acho que tem ele não é várias um filme falhas. que né? eu vi algumas... desculpa interromper, mas só pra colocar mais um... Só pra não deixar Eu sei que isso é, né? Só pra não deixar Cara, o Augusto falar. Só pra não deixar ele. Eu vi, Vai falar lá eu no vi teu canal do pronunciamentos. Hipócritas. Talvez eu esteja Augusto. adiantando uma pauta, mas é que eu Só sei que a gente lá. tá um tempão aqui, mas é só porque eu acho que converge com isso. Eu vi pronunciamentos tanto de pessoas da direita como pessoas da esquerda. Algumas pessoas da esquerda, que eu achei, enfim, até agora não entendi o fundamento, dizendo que o filme era a nova direita. Não. Vamos dar material pra essa tua fala. O senhor Joel Pinheiro falou que o Coringa é a nova extrema-direita. O Coringa é a extrema-direita. É a representação desse momento que a gente Grande vive Joel Pinheiro. de oportunistas se agarrando no movimento revolucionário. Meu Deus, cara, isso é de uma pobreza de raciocínio, cara. É uma pessoa que tá... A pessoa tá raciocinando a partir de imagens sobrepostas. Porque são imagens sobrepostas. Você vê ali um símbolo, Que uma crítica idolatria de uma pessoa, de pessoas, etc. Você já, através dessas imagens sobrepostas, cria um salto lógico. Vamos construir. O que é a extrema-direita na cabeça dele, né? O que ele chama de extrema-direita são pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro de forma
efusiva, com bastante emoção e tal. Imagino que seja isso que eles chamam de extrema-direita, certo? Bom, só pra dizer o que eles chamam, tá? Tá. Eles chamam de extrema-direita isso aí, vamos dizer. Acho que seja assim. Qual que é a média dessas pessoas? A gente que aqui no Brasil Paralelo tem bastante contato com essa turma toda, o pessoal que acompanha a política e tudo mais. A gente tem uma ideia da média. A média dessa galera é uma vida normal. Uma vida normal, uma família, não necessariamente uma super família estruturada, mas uma família tem ali, tem filho, neto, sei lá, tem uma estruturazinha ali. Tem geralmente emprego, é uma classe média, média baixa talvez, média, a média, falando da média, né? Uma vida mais normal, uma vida mais normal. E esse cara não é nada de normal. Então assim, cadê a relação? Eu não consigo ver, cara. Eu acho que foi uma crítica meio desesperada, clickbait do pavor, sabe? No entanto, quando a gente... Tá quase sendo demitido, provavelmente. Precisa entregar uma matéria amanhã, cara. Bota Bolsonaro, Coringa e... Cara, e a proposta do e símbolo que ele cria é uma proposta de total destruição, é uma proposta totalmente diferente de uma ideia de resgate de valores, que pelo menos é o que tá... Ele matou a Faria Lima, ele matou a Faria Lima no trem, tem que lembrar disso. Ele é contra burguês, ele é contra... Cara, isso aí não faz sentido, não vale a pena discutir, na boa, ficou mostrando a pobreza, ficou mostrando a pobreza na casa dele. Não vou investir tempo, porque essa discussão, ela não faz sentido. Lembra que a mãe dele... Qual que é a média da esquerda? A média da esquerda? É. Não é o cabelo pintado, a calça vermelha, o cara velho que não ficou... Sim. O cara que é velho que não ficou... O jovem velho, né? O jovem velho, o cara que não amadureceu. Mulher de 50 anos pintando o cabelo de roxo. Calça vermelha. Os Forever Young. Não, mas eu acho que... Tá, eu acho que é perda de tempo falar sobre isso, não faz sentido nenhum esse argumento. Sobre problemas de mas eu acho que... Eu acho que só deixa eu comentar, porque eu acho que tem uma outra coisa que pode render uma boa discussão. É assim... Dizer que isso se identifica com algum movimento da direita, etc, não vale a pena discutir. Outra coisa que foi dita por algumas pessoas, youtubers, enfim, eu realmente não lembro quem, eu só sei que eu vi isso. Tu lembra e não quer falar, meu? Não quer se meter no fala que veio Felipe Neto. Eu realmente quer se meter na treta. Foda-se, porra do caralho. Quem que tu tem visto aí no YouTube? Fala pra nós. Cara, é uma tentativa de... ideologizar, ou não sei se é essa a palavra, ou tornar político... Jogar política no negócio. Jogar política no negócio, é isso que eu quero dizer. O diretor falou que não tem nada isso aí é perigoso, cara. E dizer que assim, esse é um filme de esquerda, né? Isso eu ouvi. Esse filme é o que traz ideias da esquerda, dos pensadores da esquerda, etc. E porque ele, de uma certa forma, justifica a condição de injustiça que o Coringa vive, por isso todos os seus crimes posteriores e tal. Então ele é um filme que tá a serviço da esquerda e tal. Queria saber o que vocês acham. Eu acho analfabetismo funcional. Não entenderam nada do que leram, como já dizia. Pra mim, filme. O velho Yoda. A gente vai fazer muita análise de filme aqui, né? Uhum. Então já, de uma certa forma, colocando um pouco do meu viés dessa análise. Eu acho que não existe bem filme de direita e esquerda. Não existe bem filme conservador, filme revolucionário, como eu acabei de falar. Todo mundo fala, lá vem a série revolucionária, Casa de Papel. Não é, cara. Todo filme, toda boa história, ela é uma história que extrai algo da realidade. É um fractal da própria realidade. Se ela extrai um fractal da própria realidade, ela pode sempre ser... Todas as pessoas que são de direita e esquerda vivem na mesma realidade, vivem no mesmo mundo. E elas interpretam a realidade com as ideias dela. Então... O fato é que todo filme pode ser interpretado por um cara de direita e por um cara de esquerda. É muito velha. A arte, de modo geral, não serve só pra filme. Essa coisa de de querer colocar política em arte, eu acho de uma mesquinhez, enfim, acho uma diminuição do que é proposta, porque... É coisa de esquerdista. A arte, ela vai representar um fractal da realidade. Se ela representar aquele fractal bem, ela é um bom filme, ela é uma boa arte. Se ela não representou bem, ela é incoerente, ela não tá servindo como esse espelho, digamos assim. E eu acho que o filme, mesmo mostrando essa revelação de um cara que se torna um símbolo anárquico, etc. Ele mostra bem, ele cria empatia com a realidade, ele tem um grau de realismo que faz sentido. Então, pra mim, ele é uma boa obra de arte e ele não tem que necessariamente ser político. O filme é nota 10 nesse sentido de ser uma obra de arte. Isso não tem dúvida. O cara que disser que não é uma obra de arte tá com um problema, na minha opinião. Assim, tá, por mais que dificuldade de tenha sido um filme com valor de custo bem baixo, que às vezes alguma coisa me incomodou, tudo que eles conseguiram extrair desse custo. Tu gosta de gastar, né? Eu tô vendo isso aqui dentro. Tu manda orçamento, equipamento pra comprar toda hora. Tu viu a tônica? Embora tenha sido um valor bem baixo, 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. 55. Cara, tem mais 5 aí. Augusto tá... Já é um blockbuster, né? Como é que é o negócio? Já faturou mais de 500 milhões. Botou $1, tirou 10. Justamente. Botou 50, tirou 500. E 2 semanas. Tem muito faturamento pela Aí, frente. assim,
quando eu vi, eu não sabia qual valor foi gasto, mas minha primeira sensação foi filme de custo baixo. Cenas cropadas, lugares fechados, sem muito cenário externo, poucos lugares. Muita cena preenchida. Como aquele que queria o Avatar, o James Cameron? Não. Eu tô dizendo que eu achei incrível. Mas eu acho isso eu achei, nos eu elementos... achei que esses usos... Eu achei assim, por esse valor... Como eu disse, por esse valor que foi colocado, eu achei que os caras extraíram suco tá. disso. Não, muito bom. perfeito. Achei que Mas tava eu criticando. Eu, sinceramente, Não. pode Foi ser, bom, né? Aqui foi a muito gente bom tá mesmo, foi brincando muito de... bom. Foi muito É, bom. A gente tá ficou brincando de bom demais, adivinha. cara. A gente tava brincando de adivinha porque eu não sei, não conheço os caras que fizeram. Mas eu acho que não foi por uma questão de orçamento baixo. Acho que foi proposital. Pode ser. Eu acho que essa coisa de lugares pequenos, fechados, apertados, aquela coisa ali em cima, eu acho que é pra criar um pouco dessa claustrofobia. Mas sabe o que me deixou... Daí, O Valerim tá isso- romantizando a falta de orçamento dos caras. Não, mas sabe o que... Eu vou dizer uma coisa. Cara, o Valerim me deixou num tom reforça? introspectivo agora que eu não sei mais o que falar no Mas podcast. sabe o que não Eu reforça realmente essa acho. teoria? Sabe o que não reforça a teoria? Várias cenas pra encher linguiça do filme. Várias cenas, eu vou trazer algumas. Primeira coisa. Primeira coisa. Olha, abre aí. Fala pra mim, Primeira Augusto, coisa. quais são os problemas de roteiro desses caras que faturaram 500 milhões de dólares em 14 dias? Primeira coisa. No roteiro original, não existia em nenhum momento o Coringa dançando. O próprio... Roteiro original, opa! Caralho! Peraí, Na- isso na foi pedra falado. Foi filosofal reformulado foi- o roteiro algumas vezes foi e regravado várias reformulado. vezes. Falado Ele, isso. ele se preparou pra vir pro Foi podcast. aberto. Olha, eu me preparei pra Preparadinho. vir pra isso aqui. Ele viu os Olha youtubers. só. E guardou pro final. Guardei pra dar o saque final aqui. Mas sabe o que acontece? Ele, justamente, o ator, ele viu, o ator e o co-produtor, que o nome dele não sei qual é que sabe, Co-diretor? o diretor. Não, é o Phillips. É Phillips? É isso aí. Não. Eu- Não Todd sei. Phillips é o Tá, diretor. mas é o diretor, Eu não, teria que mas saber eu- o co-diretor, eu o não diretor tenho esse escreveu grau de dele, intelectualidade. Ok, beleza. Os dois viram que existia uma música dentro do personagem e começaram a incluir aquela cena que ele desce a escada dançando, que é fantástica. boa. Ela não existia no roteiro. Parabéns Eles pro- fizeram pro ela. Fênix de novo. Parabéns, eu não tô dizendo. Encheu linguiça. Outra cena que eles se repetem um monte. Eles fizeram um roteiro pra pessoas burras. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha só. Telespectador, Numa cena o ouvinte numa que tá cena ouvindo anterior- agora é burro. Não, numa cena anterior. Vai os perder caras inscrito fizeram- assim, Augusto. Vai aumentar lá. Tá, mas eu não entendi, peraí, eu não entendi, eu não entendi. Deixa o cara, eu Deixa eu- tava deixa prestando eu falar. Mas atenção é que eu aqui. quero entender, senão eu vou ficar Não tem aéreo. raciocínio nenhum, Henrique. Vocês É otimismo demais, cara. Não tem nada pra sair daí. Não. Ó, Não, eu quero ouvir, eu quero ver o Augusto, entender. eu quero ver o Augusto. Mas a dança eu não entendi se é por orçamento baixo ou não. O que ela... é pra encher. Eu encher achei linguiça. Por que isso ela é pra pra encher linguiça? Porque pra mim ela não faz sentido. Ela não faz sentido. Ele tá dentro de um banheiro, no metrô, no algo público, não sei, É pra alguma ouvir coisa. o Frank dançando. Sinatra, cara. Não, ok, mas não faz A sentido. letra do filme, Frank Sinatra. Porra, that's Não life. faz sentido. Não sei cantar, não vou That's errar. life. Não vou arriscar, eu queria, mas eu sei que fala disso. Na edição vai entrar. Piadas à parte. Roda a letra da música. Eu gosto da dança, cara. Não, eu gosto. É não boa tô- a dança, Não cara. é uma crítica de. Eu quero ver a ruim. dança de novo. Não é uma crítica ruim, é uma crítica que, pra mim, o fato é que encheram bastante linguiça, ficou bom. Eu dancei em Ficou casa bom. de noite. Frank Sinatra. Passei a madrugada Frank inteira Spade dançando, imitando. dançando, o Olha outra coisa, ele quando É por que foi feito pra burro? Quero entender essa segunda já parte. havia mostrado, Não, mas é com a burra. Eu entendi o que o Augusto tá falando. já havia Vamos lá. mostrado a cena de quando ele está com a menina, com a vizinha dele. Tem uma cena anterior que mostra que ela já não era real aquilo. E depois uma outra cena reforça ele entrando na casa dela e ela assustando com ele. Tipo assim, Tava suficiente. Já foi. Tava do caralho, era Já alucinação. foi. Não precisava daquele flashback estilo Não. Chaves, que o charuto do professor Girafales some. Plim, sabe? Ah, tá Assim. bom, acho que aí perde um ponto também, eu não Ó, gosto não disso. foi tão claro pra mim que era uma alucinação, cara. Quando eu via... É, porque Sou tu é burro, burro, então. né, cara? Não, Tem que lembrar disso. Mas é que... Mas não na hora. Não, mas acho que o Henrique tá se confundindo. Não na hora que acontece a cena. Na hora que acontece a cena realmente não é claro. Mas quando ele invade a casa dela e ela fala, acho que você invadiu o apartamento errado, e começa aquela discussão meio tensa, ela é a pista de que ele tá alucinando. Ah, Não, mas mas eu teve sei por que over, ele fez cara. Não isso. achei over, Agora eu vou cara. criar uma teoria muito louca, Mas mas... teve antes, cenas. Eu acho que eu sei por que ele fez. Didático, Eu tem acho que eu falar com sei. milhões de pessoas. É Tem que isso falar. aí. É, sim, mas também eu acho que se não tivesse esse espelho, porque é fácil a gente falar depois de ter tido o espelho e ter refletido sobre o filme depois. Exatamente. Se não Mas eu tivesse, acho que ninguém ia assim, ter certeza. Agora você tem Começa a certeza. criar isso é na bala. cabeça da pessoa que tá assistindo um monte de dúvida. Porque assim, beleza, ela reagiu estranho. Tá, pode ser algumas coisas, é mais provável que ele tenha imaginado, tá?
Mas assim, você começa a partir daquele momento a pensar naquelas cenas na qual ela estava presente, pensar, mas ela não interagiu com a não sei quem, com a mãe Mas dele, esse desconforto mas ela é não bom. interagiu. Mas isso tira a atenção do filme. Isso qual é era o bom, importante. cara, isso bota atenção O no importante filme. era só mostrar que ele estava inventando aquilo. Cara, isso bota atenção no filme, isso é do Eu caralho. faria também, eu isso concordo. gera desconforto. Não, o desenho- Mas, embora eu acho que isso é do caralho, eu pra assistir, pra mim, gostaria assim. Mas é tipo o Nolan mostrando o mordomo do caralho lá do Bruce Wayne no final do filme. Precisava? Não precisava, velho. Mas quantas pessoas vão assistir essa merda aqui? 100 milhões? Tem que explicar. Deixa eu só fazer um porém, ele tava pensando, a gente falou muito sobre filmes pra essa realidade, que interpreta como quiser e tudo mais. Só fazendo uma pequena correção, assim, eu acho o seguinte, que a gente vê, por exemplo, no Brasil, um caso específico, principalmente com a Rede Globo, de muitas novelas reforçando um arquétipo que é um fractal muito específico da realidade, né? O empresário malvadão, etc. Tem empresário malvadão? Óbvio, tem todo tipo de gente malvadona. Mas ao longo de muitos anos, você Criou coloca... uma cultura. Criou uma cultura de simplesmente considerar todos os empresários, né? Malvadões e Perfeito, tal. mas se isso estiver mal embasado, não é uma obra de arte. Não. Exatamente. É um fractal, sempre vai ser um fractal, é um Exatamente. recorte, né? Eu seleciono isso, né? Exatamente. Se E tem quando- espaço pra fazer um filme sobre um empresário mau? Claro que Claro tem. que tem. Agora, toda a cultura ser sobre isso Existe não é empresário arte. mal? Existe empresário mal. Se você representar bem o empresário mal... Agora, você tentar, no filme, generalizar isso na figura Isso. do empresário e mal embasar... Ai, pra mim não é obra de arte. Então, Exatamente. Novelão Não, das só nove, pra novelão fazer, das nove. só pra Não, fazer bom o... ponto, Henrique. Só pra fazer a correção de que sim, existe uma forma de se você deixar totalmente a cultura na mão de ideólogos, a produção de filme na mão de ideólogos, sim, você vai causar uma distopia, não distopia, você vai causar vamos dizer, como é que é a palavra, cara? Sim, você vai mudar um pouco o acesso das pessoas aos arquétipos, entendeu? Você vai fazer as pessoas acessarem um arquétipo muito específico, né, do empresário vilão, e você vai fazer um copy-paste desse arquétipo para todos os empresários que você conhece. Eu vou usar uma expressão que eu sonhei a vida inteira em usar, que eu aprendi com a entrevista do Luiz Felipe Dávila. Eu tava esperando a minha vida inteira pra usar essa expressão. Causa um esgaçamento da malha social. Exatamente. Não é uma porque... coisa elegante falar Não, isso? com certeza, porque você começa a criar uma opinião pública Exatamente. específica, Não, foi vai um bom direcionar. Foi um bom ponto. Então eu acho que o caso do Coringa, pra mim, é um bom filme, porque ele expressa um fractal, mas é um fractal que tá muito conectado com a realidade. E foi o que eu gostei na construção do personagem, inclusive, fazendo nosso contraponto aqui, né? Por causa que ele mostra uma coisa um pouco mais natural. Um cara totalmente maluco, esquizofrênico, eu acho que seria um ponto muito fora da curva, que eu acho legal, mas é muito fora da curva. Eles tentaram aproximar um pouco mais da realidade das pessoas, e eu achei isso bom, porque isso criou mais empatia de várias pessoas. Eu tenho certeza que muita gente que vê o filme, cara, tem dificuldades parecidas com a dele. E essas pessoas puderam ver qual é a consequência se essa pessoa se deixar levar totalmente por esse sentimento. Então, assim, e ela pode escolher se sim ou se não, entendeu? Então eu acho que nesse sentido, pra mim, é um bom filme. eu acho que aquela questão sobre isso se tornar um símbolo, digamos assim, para questões destrutivas, para criminosos, esse tipo de coisa, eu confesso que eu fico assim, até um pouco em cima do muro, vai parecer nesse quesito, porque eu acho sim que pode se tornar um símbolo e fortalecer um pouco isso, mas que tem aquele argumento de, pô, o cara já tinha uma predisposição, ele já tava... Mas assim, a gente sabe o quanto às vezes a ausência ou a presença de um símbolo, elas fortalecem ou enfraquecem determinada, enfim, filosofia, conjunto de ações, etc. Assim como do lado do bem também, né? Quando surge um símbolo que representa ali, condensa alguma coisa, ela tende a se intensificar. Então, eu acho que isso pode sim acontecer, seria uma pena se acontecesse alguma coisa, até porque a gente sabe que, pô, se acontece qualquer tipo de coisa, porque diz, pô, cria todo um tabu em cima disso, de tocar determinados assuntos e tal, o que não é legal, porque não tá ajudando a gente a fazer a arte cumprir o papel que ela tem que cumprir. Augusto, conclui aí. Vou Explica concluir. por que Coringa é um filme vagabundo, na tua opinião. Minha opinião, não vou jogar um vagabundo tão grande. Resumindo, gosto muito de tudo que foi apresentado. Acho alguns problemas de roteiro com muitas partes redundantes. Várias cenas, como eu já usei uma, como por exemplo essa dessa menina, a outra do stand-up. Várias vezes ele tem que forçar que ele é de stand-up, pra entregar ele lá dentro do programa. Dentro do programa do... Como é dele? Do... Robert... Murray. É o Murray. De Niro, né? É, isso aí. Do De Niro. De Niro. Eu não lembro o nome do personagem. Isso. Murray não sei quem, né? É. Então, Murray várias Flint, vezes acho. ele é obrigado a fazer isso várias vezes pra reforçar, pra chegar num lugar, assim, sabe? E outra coisa, eu não gosto do final, é uma coisa que, pra mim, como eu falei, a expectativa que me trouxe, quando eu via todo o trailer, quando eu via toda a ação que estava sendo proposta ali,
E já tudo que falaram do Coringa, ele trouxe pra mim o primeiro Coringa. O primeiro Coringa. Primeira coisa, pra mim não é um filme de Coringa. Do Coringa. É um filme do Arthur Fleck. E Olha não aí, um filme cara. de Coringa. Então aí que dá um ponto bem do Coringa pra mim, né? É um ponto bem importante pra mim. Ele não trouxe o Coringa, ele trouxe o Arthur. Espero eu que, tipo, num próximo filme ele traga o Coringa. Mas, já digo, acho merecedor de Oscar. Acho merecedor de grandes prêmios. Fotografia, cor, gosto muito. Tem algumas coisas que eu acho que foram usadas ali que eu não usaria, não seria uma pessoa que eu diria, eu usaria essa aqui. Não gostaria, umas coisas pessoais, nada que vai mexer. Porém, ficou incrível. Tá? Essa é a minha... Eu achei a fotografia e a cor do filme um ponto alto. Cada cena é muito bonita mesmo, de verdade. Eu achei que ficou muito bonito pra caralho mesmo, assim, ficou muito bom. O Joaquin Phoenix tá de parabéns, o protagonista. Cara, Fantástico. parabéns, cara. Assim, eu queria dar o parabéns pessoalmente, assim, né? Porque a gente esquece, né, cara? Tipo, essa coisa do distúrbio da risada, que é um negócio que eu não sei qual é bem a minha opinião sobre aquilo, né? Mas o fato é que ele tem que ler essa merda no roteiro e tem que interpretar. É uma merda isso, né, incorporar cara? esse negócio, né, cara? Sabe? Teve que perder 22 quilos, ficou fazendo essa coisa da risada, diferentes risadas. Ele demorou muito pra ser, só um detalhe, ele demorou muito pra acertar esse papel. Muito, muito, muito. No primeiro momento ele queria recusar e tal. Esse tipo de ação pessoal foi do caralho, né, cara? Em todos os Então, sentidos. assim, cara, psicológicos, parabéns, porque eu acho que assim. nesse sentido ele tá 10. Tá 10. Nem acho que vale a pena botar uma pauta que eu não quis trazer a discussão Heath Ledger ou Joaquin Phoenix, assim. Porque eu acho que, cara, os dois fizeram o papel deles do caralho Não cabe e isso destrói arte, né? A gente botar Michelangelo versus Leonardo da Vinci, sabe? Ficar fazendo essas palhaçadas assim, não é, Burrice. não é o canal. Tá de parabéns ele. Eu achei que coadjuvante faltou um pouco. Não chegou a frustrar, sinceramente. Assim, não é uma frustração, né? Mas o Robert De Niro é um cara que podia vir um pouco mais performático e tal. Mas acho que um pouco disso de ser uma peça É. mais, como eu falei lá no início, uma peça mais arte, mais... Não é sabe? frustração, é aquele neutro, nem pra baixo nem pra cima, assim, sabe? Ficou pra mim Passa de ano, passa ponto, de ano. Cara, ficou um ponto neutro, passa de ano, isso aí. Tem um estilo dark, eu acho que eles estão de parabéns por esse negócio de tentar Nossa. ser real. Eles conseguiram justificar o porquê que Coringa tem cabelo verde, cara branca, porque afinal de contas seria um negócio no gibi. Uma das origens que dão pra isso é ele cair num tanque de ácido. Isso no filme fica foda de fazer, né? Então não faz muito sentido. Então acho que eles adaptaram bem pra trazer realismo, que é um pouco essa linha já que o Nolan tinha trazido na trilogia do Cavaleiro das Trevas. Tá do caralho também isso aí. Esse negócio de sentimento revolucionário, direita, esquerda, acho que eles pegaram um pouco pesado no arquétipo do empresário, assim. Não pelos caras do metrô, mas mais pelo pai do Bruce Wayne. Achei que Eu ficou não sei se muito no forte. HQ ali. tem esse personagem do pai do Bruce Wayne. Cara, Claro, tem, Thomas Wayne. ele é o prefeito de Gotham City, né? Mas assim, eu acho que ali tá um pouco over. Mas esse ele negócio tem da essa maldade. personalidade ou ela foi fortalecida no filme? É uma boa pergunta, cara. Eu queria olhar Eu de tenho novo, dúvida se daqui a não pouco vou- era eu acho que não é um... esse que foi enfim. um problema acho que dos gibis, que ele não se demonstra como prefeito, ele demonstra como candidato ali no filme, né? Isso, não, ele é o prefeito de Gotham City. quando ele- No gibi é Isso. prefeito, mas no filme ele tá Ele é como candidato. Isso. Então, cara, eu achei que pegou pesado ali no sentido de não teve construção inteligente. Ficou tipo, ele é do mal, sabe? Ficou aí. Ele é do mal. forçou Totalmente- a barra, ele é um ser forçou a humano barra. totalmente do mal, entende? Né, não trouxe. Ele era mais do mal do que o Coringa quando era antes do seu Coringa, entendeu? Então isso ficou meio desproporcional. A construção de personagem, eu acho que falhou, vou dar o momento babaca, assim, da crítica, mas eu acho que podia ter mais literatura psiquiátrica pra ficar mais foda isso aí. Eu acho que não precisava ser Christian Bale, psicopata americano, nem ser outra coisa, mas acho que podia ter incorporado um nota 10, indo um pouquinho adiante nesse negócio, porque tinha ator pra isso, tinha arte pra isso, tinha laço histórico nos gibis pra isso, então acho que podia ter entregue, Qualidade pra tudo. podia ter entregue um pouquinho mais e, indiferente do que a gente acha, 14 dias, 500 milhões de dólares, tá todo mundo muito feliz na Warner Brothers. Parabéns, parabéns. Quando Parabéns. fizer isso, daí tu fala um pouco Parabéns, assim, eles estão muito... Isso é importante colocar, né? Porque a gente vive num tempo de crítica livre, assim, né? Então acho que, cara, fizeram um puta de um filme, faturaram uma puta de uma grana, sabe? Tipo, fizeram um baita de impacto, proporcionaram um filme maravilhoso. Foi aplaudido 8 minutos seguido no festival lá que foi exibido. Então, de Veneza. E, cara, certamente vai pro Oscar de pé, então vai ser indicado pro Oscar agora. Provavelmente vai ser indicado e talvez até leve alguma estátua pra casa. Acredito que sim. Melhor ator, Acredito. melhor fotografia, alguma coisa assim é capaz de levar. Não, Então- tem que levar, não tem outro. Eu só colocaria que eu concordo com todos Tudo os pode pontos, acontecer no Oscar. só acho que a construção de personagem, pra mim, ela foi perfeita. Então é nota 10 pra ti.
Não, é nota 9 por causa de alguns detalhes que eu já coloquei Tá aqui bom. antes, enfim. Não vou entrar. Cara, pessoal, espero que tenham gostado do podcast. É a nossa primeira experiência aqui, certamente a gente vai melhorar. Eu não conheço um podcast na internet que a gente não clique no primeiro episódio e seja uma vergonha completa. Então hoje é o nosso dia de passar vergonha. Quer colaborar com a tua opinião sobre o filme do Coringa pra gente ler no próximo podcast? Manda pro e-mail culturaparalela@brasilparalelo.com.br que a gente vai selecionar alguns e-mails para ler aqui na semana que vem, no próximo podcast. Fiquem com Deus e quem não viu Coringa, veja. Quem já viu, veja novamente. E quem não viu vai ficar puto depois quando chegou nesse final. Se tu Quem não viu, espero que não tenha assistido até o final do Se tu podcast. chegou nesse momento aqui e não viu, tem alguma coisa errada com o jeito que tu te comporta. Talvez seja bom você não assistir esse Não filme. assista. Porque se você tem esse comportamento, acho que não é um filme indicado pra você. Big boy.